No vídeo anterior, você descobriu quais flores transformam qualquer canteiro em um lugar mais bonito e acolhedor. Agora, chegou a hora de dar um passo além, porque beleza é ótima. Mas imagine colher alimento desse mesmo espaço por muitos anos seguidos. Quantas vezes você já plantou algo, cuidou com dedicação, esperou semanas e quando finalmente colheu, precisou começar tudo do zero de novo? Esse ciclo cansa, desanima e muita gente acaba desistindo da horta por isso. Mas existe uma outra forma de cultivar. Uma forma em que você planta uma única vez e aquela planta continua produzindo ano após ano, sem que você precise repetir o esforço inicial. Neste vídeo, você vai conhecer 10 plantas perenes que fazem exatamente isso. E a melhor parte é que todas elas cabem em quintais comuns, varandas generosas ou canteiros do jardim. Fique até o final, porque uma delas vai surpreender você de um jeito que você não espera. O aspargo é uma daquelas plantas que exige paciência no começo, mas recompensa por décadas. Quem planta aspargo hoje pode estar colhendo desse mesmo pé daqui a 20 anos, sem precisar replantá-lo. Não é exagero. Há registros de plantas de aspargo que ficam produtivas por 30 anos ou mais quando bem cuidadas. Isso é o verdadeiro sentido de plantar uma vez e colher sempre. Para começar, você pode plantar a partir de sementes ou de coroas, que são as raízes já formadas. As coroas são a opção mais prática, porque reduzem o tempo de espera para a primeira colheita. Com sementes, leva cerca de 3 anos para colher. Com coroas de boa qualidade, esse tempo cai para 2 anos. Parece muito, mas você só faz isso uma vez na vida. O aspargo precisa de um canteiro bem preparado, com solo solto, fundo e rico em matéria orgânica. Ele não gosta de solo encharcado, então o dreno precisa ser bom. Plante as coroas em sulcos de cerca de 20 centímetros de profundidade, cubra com terra e vá cobrindo aos poucos conforme a planta for crescendo. Esse processo gradual ajuda a formar uma raiz forte. Aqui a maioria erra feio sem perceber. O erro mais comum é querer colher antes da hora. No primeiro e segundo ano, o correto é deixar todos os brotos crescerem livremente, sem cortar nenhum. Isso pode parecer desperdício, mas é justamente esse crescimento que fortalece as raízes para anos de produção abundante. Quem colhe antes da hora prejudica toda a vida útil da planta. O aspargo se dá bem em regiões com inverno frio, porque precisa de um período de dormência para se recuperar. No sul e sudeste do Brasil, especialmente em altitudes maiores, ele se adapta muito bem. No norte e nordeste pode ser mais desafiador, mas há variedades mais tolerantes ao calor que já estão disponíveis no mercado. Pesquise a variedade certa para a sua região antes de comprar. A alcachofra é uma planta que muita gente admira no prato do restaurante, mas poucos pensam em cultivar em casa. E isso é uma pena, porque ela é uma das plantas mais generosas que existem para o quintal perene. Uma vez estabelecida, ela produz por muitos anos e ainda tem um visual bonito que valoriza qualquer jardim. Ela gosta de clima ameno, com temperaturas entre 15 e 25 graus. No Brasil se dá muito bem na Serra Gaúcha, no Planalto Catarinense, nas regiões serranas de Minas Gerais e São Paulo. Se você mora nessas regiões e ainda não plantou alcachofra, está deixando uma oportunidade incrível passar. Mas tem uma coisa importante que você precisa saber antes de plantar. A alcachofra pode ser cultivada a partir de sementes ou de mudas retiradas da própria planta-mãe, que são chamadas de rebentos. Os rebentos são a forma mais rápida e confiável. Quando a planta adulta começa a brotar pequenas mudas ao redor da base, você as separa com cuidado, mantendo algumas raízes e transplanta para outro local. Simples assim. O solo precisa ser fértil e bem drenado. Adicione bastante composto orgânico antes de plantar, porque a alcachofra é uma planta que se alimenta bem. Regar com regularidade é importante, mas sem encharcar. Evite molhar as folhas, porque isso favorece doenças fúngicas. Regue sempre no solo, perto da base da planta. A colheita acontece quando as cabeças, que são as partes que comemos, ainda estão fechadas e firmes. Se abrirem e virarem flor, já passaram do ponto para o consumo, mas ainda assim ficam lindas como enfeite. Cada planta adulta pode produzir várias cabeças por temporada. Com o tempo, você vai conhecer o ritmo da sua planta e saber exatamente o momento certo de colher. O ruibarbo é uma planta que quase ninguém usa no Brasil. E é justamente essa que pode ser uma das mais poderosas da sua horta perene. Muito popular nos países europeus e norte-americanos, o ruibarbo produz talos longos e carnudos que têm sabor azedo e são usados em compotas, geleias, tortas e sucos. Uma curiosidade: os talos são comestíveis, mas as folhas são tóxicas e não devem ser consumidas. Para crescer bem, o ruibarbo precisa de frio. Ele tem dificuldade em regiões quentes e úmidas, mas nas regiões mais frias do sul do Brasil, especialmente onde ocorrem geadas, ele pode se desenvolver de forma excelente. A planta entra em dormência no inverno e reaparece vigorosa na primavera.
pronta para produzir por mais uma temporada. O plantio é feito com mudas ou divisões de raiz. Você planta em solo profundo, bem enriquecido com composto, em local que receba sol pleno ou meia sombra. O espaçamento ideal é de pelo menos 1 metro entre plantas, porque o ruibarbo se expande bastante com o tempo. Não é planta para espaços pequenos, mas vale o lugar que ocupa. Assim como o aspargo, o ruibarbo pede paciência no começo. No primeiro ano, o ideal é não colher nada, deixando a planta se fortalecer. No segundo ano, uma colheita leve já é possível. A partir do terceiro ano, a produção é plena e abundante. Cada talo deve ser puxado suavemente, girando e removendo pela base, sem cortar. Isso preserva a planta para as próximas temporadas. Se você mora em região fria e quer uma planta diferente, que vai chamar a atenção no seu quintal e ainda render ótimos produtos caseiros, o ruibarbo merece uma chance. Compota de ruibarbo com morango, por exemplo, é uma receita clássica que muitos brasileiros ainda não conhecem, mas que quem prova uma vez não esquece mais. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like aqui no vídeo. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo informação de qualidade sobre cultivo, plantas e vida no quintal. Você certamente já ouviu falar no lúpulo como ingrediente da cerveja, mas poucos sabem que ele é uma planta vigorosa, bonita e perene que cresce muito bem em quintais brasileiros de clima mais ameno. O lúpulo é uma trepadeira que pode chegar a vários metros de altura em uma única estação e volta a brotar todo o ano a partir das raízes já estabelecidas. A parte usada da planta são os cones, que são as flores femininas. No contexto doméstico, você pode usá-los para fazer chás calmantes, porque o lúpulo tem propriedades relaxantes bem conhecidas. Além disso, quem se aventura na produção de cervejas artesanais em casa encontra no lúpulo cultivado no quintal uma fonte fresquíssima de ingrediente. Para plantar, você vai precisar de rizomas, que são pedaços de raiz da planta. Eles são plantados na primavera, em solo solto e fértil, em local ensolarado. O lúpulo cresce com muita velocidade e precisa de suporte vertical, como pergolados, espaldeiras ou cordas firmes esticadas verticalmente. No verão, a trepadeira é exuberante e ainda faz sombra agradável. O lúpulo prefere climas com estações bem definidas e invernos frios. No sul do Brasil, ele se adapta muito bem. Em regiões mais quentes pode crescer, mas com produção menor. A planta entra em dormência no inverno e reaparece na primavera com uma energia impressionante, ocupando rapidamente o suporte disponível. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia o lúpulo como planta de quintal. Muita gente se surpreende ao descobrir que esse ingrediente tão famoso pode estar crescendo na própria casa. É uma daquelas informações que a maioria nunca recebeu, mas que faz toda a diferença para quem gosta de cultivar coisas úteis e diferentes. A amora é uma fruta que praticamente todo brasileiro conhece, seja pela memória afetiva de infância, seja pelo sabor inconfundível. Quem cresceu em cidade do interior certamente lembra de amoreira na calçada do vizinho, com aquele fruto escuro e suculento que manchava os dedos e deixava um gosto que não sai da memória. A boa notícia é que ela é uma das plantas perenes mais fáceis de cultivar. A amoreira pode ser plantada a partir de mudas enraizadas ou de estacas. As estacas são a forma mais comum e acessível. Você corta um galho mais maduro, deixa de molho em água por alguns dias até brotar raízes e então transfere para o solo. O solo deve ser fértil e bem drenado. A planta tolera solos menos nobres, mas responde muito bem à adubação orgânica. Ela se adapta a uma grande variedade de climas no Brasil, do sul ao nordeste, dependendo da variedade. As variedades mais comuns são a chavante e a caingangue, desenvolvidas pela Embrapa especialmente para o clima brasileiro. São resistentes, produtivas e com frutos de qualidade excelente. Se você ainda não sabe qual variedade escolher, essas duas são um ótimo começo. A amora começa a produzir a partir do segundo ano e pode continuar por décadas. A colheita é feita quando os frutos estão bem escuros e se soltam facilmente da planta com um leve toque. Cuidado com os espinhos, porque a maioria das variedades os tem. Use luvas ao colher e ao fazer a poda, que deve ser feita logo após a frutificação para estimular novos galhos produtivos. Além de comer in natura, a amora serve para geleias, sucos, vinhos caseiros e até molhos para carnes. É uma planta que produz abundantemente, que exige pouca atenção depois de estabelecida e que ainda atrai pássaros lindos para o jardim. Dificilmente existe uma razão para não ter uma amoreira no quintal. Se você gosta de frutas de sabor intenso e levemente ácido, a framboesa vai conquistar o seu quintal. Ela é prima da amora, pertence à mesma família botânica e tem um comportamento parecido. Planta uma vez, cuida bem no começo e colhe por muitos anos. A diferença está no sabor único e no visual delicado dos frutos vermelhos que transformam qualquer jardim.
A framboesa prefere climas mais frios, com temperaturas amenas e noites frescas. Ela se dá muito bem no sul do Brasil e nas regiões serranas do sudeste. Em climas muito quentes, a planta pode até sobreviver, mas raramente produz como deveria. Se você mora em região fria, a framboesa é uma das melhores escolhas que você pode fazer para a sua horta perene. O plantio é feito com mudas, ou com os próprios brotos que a planta produz ao redor da base. Ela se expande naturalmente pelo solo por meio de raízes que geram novos brotos. Então, com o tempo, você vai ter um arbusto denso e produtivo, sem precisar comprar mais mudas. Plante em solo rico, bem drenado, em local com sol pleno ou sombra leve. A poda da framboesa é um ponto importante e onde muitos erram. Os galhos que frutificam em um ano não vão frutificar de novo no seguinte. Por isso, após a colheita, esses galhos devem ser cortados rente ao solo. Os novos brotos que já estão crescendo ao lado são os que vão produzir na próxima temporada. Essa troca contínua é o ciclo natural da planta. Se fizer a poda errada, deixando os galhos velhos no lugar dos novos, a produção cai muito e a planta fica desorganizada. Mas não se preocupe, com uma vez que você entende esse ciclo, nunca mais vai errar. A framboesa é generosa com quem aprende a lidar com ela, e os frutos compensam qualquer esforço inicial. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Todo o conteúdo é feito com cuidado e dedicação para quem gosta de cultivar, aprender e cuidar bem do próprio espaço. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O mirtilo, também chamado de blueberry, é uma das frutas mais valorizadas no mundo pela concentração de nutrientes e antioxidantes que possui. Mas, além de ser saudável, ele é uma planta perene de grande beleza, com folhagem que muda de cor nas estações e frutos azul arroxeados que parecem pequenas joias penduradas nos galhos. Planta bonita e útil ao mesmo tempo. No Brasil, o cultivo do mirtilo cresceu muito nos últimos anos, principalmente no sul do país, que tem o clima mais adequado. A planta precisa de frio para florescer bem, de um número mínimo de horas de frio durante o inverno, chamadas de horas frio. Sem esse requisito, a produção é comprometida. Se você mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou sul do Paraná, está no lugar certo para o mirtilo. Um detalhe que muita gente não sabe: o mirtilo precisa de solo ácido para crescer bem. O pH ideal fica entre 4 e 5. Isso é bem diferente da maioria das plantas de horta, que preferem solo neutro. Para acertar o solo, você pode misturar enxofre em pó ou usar composto de casca de pinheiro, que naturalmente acidifica o substrato ao se decompor. Outro erro comum é plantar apenas um pé de mirtilo. Para que haja boa frutificação, é necessário ter pelo menos 2 pés de variedades diferentes para que ocorra a polinização cruzada. Com 2 pés próximos, a produção é muito superior do que com um pé isolado. Escolha variedades do mesmo grupo de maturação para garantir que elas floresçam ao mesmo tempo. A colheita começa geralmente no 3º ou 4º ano após o plantio, mas a partir daí a planta produz por décadas. O mirtilo é uma das frutas que mais vale o investimento inicial de tempo e preparo. Quem tem um pé adulto de mirtilo em casa sabe que nos meses de colheita é quase impossível dar conta de tudo que a planta produz. Falar de uva é falar de história, de memória, de família reunida sob a parreira nos fins de semana de verão. Quem cresceu no interior do Brasil ou tem raízes no sul do país, quase certamente tem uma lembrança de uva ligada a momentos especiais. E a boa notícia é que a videira, que é a planta da uva, é uma das mais longevas e resistentes que você pode ter no quintal. Existem variedades de uva para praticamente todos os climas do Brasil. As uvas de mesa, como a Niágara, se adaptam bem ao clima do sudeste. As uvas viníferas precisam de clima mais específico, com invernos frios. As uvas rústicas, como a Isabel e a BRS Cora, resistem ao calor e à chuva e são ótimas para quem mora em regiões mais quentes. O segredo está em escolher a variedade certa para onde você mora. O plantio é feito com mudas enraizadas ou estacas. A videira precisa de suporte, seja uma pérgola, um espaldeiro ou um caramanchão. Ela cresce em direção à luz e pode cobrir grandes estruturas com o tempo, criando uma sombra deliciosa no verão. Além de produzir frutos, ela valoriza esteticamente qualquer espaço ao ar livre. A poda da videira é fundamental para a produção. Sem poda, a planta cresce muito em folhas e pouco em frutos. A poda de inverno, feita quando a planta está em repouso, é a mais importante. É ela que define quantos cachos a planta vai produzir na próxima temporada. Existem vídeos e manuais específicos sobre poda de videira e vale a pena estudar antes de fazer. Uma videira bem cuidada pode produzir por 50, 100, 200 anos. Há parreiras históricas no Brasil com mais de 100 anos que ainda produzem uva todo ano. Isso significa que quando você planta uma videira no seu quintal, está plantando para você, para seus filhos e talvez para seus netos. Poucas coisas no jardim têm esse poder de permanência. O figueiro é uma árvore com uma personalidade única.
rústica, resistente, generosa. Quem tem um figueiro no quintal sabe que ele não precisa de muita coisa para produzir bem. Não exige adubação excessiva, suporta períodos de seca, adapta-se a solos de qualidade mediana e ainda produz frutos em abundância por décadas. Se existe uma planta perene que combina com o perfil brasileiro, é o figueiro. No Brasil, a variedade roxo de Valinhos é a mais cultivada e a mais fácil de encontrar. Ela produz figos grandes, roxos por fora e rosados por dentro, com sabor adocicado e textura macia. Mas existem muitas outras variedades menores que também se adaptam muito bem, inclusive para cultivo em vasos grandes, o que é uma opção excelente para quem tem apenas varanda ou terraço. O plantio é feito com estacas retiradas de galhos maduros. Você corta o galho em pedaços de cerca de 30 centímetros, enterra 2/3 no solo úmido e aguarda o enraizamento. É um dos processos mais simples que existem na jardinagem e quase sempre funciona. Em poucos meses, a muda já está crescendo com vigor. O figo tem uma característica que poucos conhecem. Ele não é uma fruta no sentido botânico comum. O que chamamos de figo é, na verdade, uma estrutura chamada cicônio, que contém as flores e os frutos verdadeiros lá dentro. Por isso ele amadurece de dentro para fora. Quando a casca cede levemente ao toque e aparece uma gotinha na base, o figo está no ponto perfeito para ser colhido. O figueiro começa a produzir com 2 a 3 anos de vida e pode continuar por décadas. Algumas árvores antigas chegam a ser verdadeiros monumentos nos quintais de famílias brasileiras. É comum ouvir histórias de pessoas que herdaram um figueiro do avô e que ainda colhem frutas dele todo o verão. Isso é o que significa plantar algo que dura mais do que um momento. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas 10 plantas você já tem no seu quintal e qual você tem mais vontade de plantar? Adoro ler os comentários e descobrir o que cada um está cultivando em casa. Sua experiência pode inspirar muita gente por aqui. A Nespereira anã é a 10ª planta desta lista, e talvez a menos conhecida entre todas. Mas quem a descobre se apaixona rapidamente. A néspera é uma fruta levemente adocicada, com textura macia e sabor delicado que lembra a ameixa com abricó. A versão anã da planta é perfeita para quintais menores, porque não ocupa muito espaço e ainda é ornamental. A Nespereira anã pode ser cultivada diretamente no solo ou em vasos grandes. No vaso, ela fica ainda mais compacta, não passa de 1,5 metro de altura, e produz frutos lindos que enfeitam o espaço. É uma planta que serve tanto para quem quer colher, quanto para quem quer embelezar o jardim, resolvendo 2 necessidades ao mesmo tempo. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e solo bem drenado. A adubação, com composto orgânico na época de crescimento, que vai da primavera ao verão, ajuda muito na produção. A Nespereira anã é relativamente resistente a pragas, mas pode sofrer com excesso de umidade nas raízes. Por isso, o dreno é fundamental, tanto no solo quanto no vaso. A floração acontece no outono e inverno, que é uma característica curiosa e encantadora. Enquanto outras plantas descansam, a Nespereira floresce e produz frutos que amadurecem no início da primavera. Isso faz dela uma planta valiosa para quem quer ter alguma produção no quintal durante os meses mais frios do ano, quando a maioria das frutas ainda não chegou na estação. Mas tem uma coisa que quase ninguém faz e que faz toda a diferença: o desbaste dos frutos. Quando a planta produz muitos frutinhos juntos em um mesmo cacho, retire alguns dos menores, deixando apenas os 2 ou 3 maiores por grupo. Isso pode parecer desperdício, mas o resultado é que os frutos que ficam crescem muito mais e ficam mais saborosos. Quem tenta aproveitar tudo acaba com muitos frutos pequenos e de qualidade inferior. Ao longo deste vídeo, você conheceu 10 plantas que têm em comum uma característica muito especial. Exigem esforço uma única vez e oferecem colheita por muitos anos. Do aspargo ao figo, da amora ao mirtilo, todas elas representam uma forma diferente de pensar o cultivo, não como uma tarefa que recomeça todo ano, mas como um investimento que cresce com o tempo, como as coisas que realmente valem a pena na vida. Aqui no canal, a ideia é sempre essa: trazer conhecimento prático, honesto e acessível para quem quer cultivar com mais sabedoria. Mas este assunto ainda tem muito mais para explorar. No próximo vídeo, você vai descobrir quais são os erros mais comuns que quem está começando uma horta perene comete logo no primeiro ano. Erros silenciosos que parecem pequenos, mas que custam meses ou até anos de produção. Se você não quiser perder, é só clicar no próximo vídeo agora. A continuação já está esperando por você.